bem, dando continuidade então à apresentação dos principais componentes das placas de cabeça. Hoje eu quero falar sobre esse componente aqui. Cadê meu dedo? Aqui. Esse componente aqui. Esse componente ele está presente em praticamente todas as placas que usam cabeça Epson. Então, tem aqui 3 placas diferentes: Rossum, Shenyang e uma aqui que eu esqueci a marca dela, mas todas elas têm esse componente. Isso aqui é um componente chamado DAC, DAC, que significa Digital to Analog Converter, conversor de digital para analógico. Então eu vou explicar como que ele funciona e como que você faz para testar ele na placa-mãe. E vou falar também sobre os transistores que estão ligados nele. Então esse componente aqui, ele é responsável por controlar o waveform da cabeça de impressão. Vou falar um pouco sobre o waveform também e mostrar lá no computador mais ou menos como que isso funciona. Então, na verdade, nós vamos falar do conversor de digital para analógico e do conjunto de peças que executam o waveform, que fazem o waveform funcionar. Beleza? Vou sentar lá no computador então e mostrar como é que funciona. Muito bem, vamos começar então aqui no computador a mostrar como que funciona o DAC. O DAC, na verdade, é conversor de digital para analógico, conversor digital analógico. Ele é um componente muito simples. Se você digitar aí no YouTube, você vai ver bastante vídeo explicando como que funciona esse componente. No caso das impressoras da Epson, a própria Epson criou um DAC especial. Então eu vou mostrar aqui só a diferença desse DAC da Epson para o DAC comum que você acha em aparelhos de áudio, por exemplo, em toca-fita antigo. Vai achar um DAC lá. Toca CD antigo, você vai achar um DAC, se você procurar direitinho. Então o DAC, ele tem várias maneiras de funcionar. Várias não, na verdade não são muitas. Ele pode funcionar com a entrada em paralelo. Por exemplo, o DAC da Epson, ele tem 9 pinos. Coloquei só 8 aqui, mas na verdade ele tem 9 pinos de sinal digital. O que é o sinal digital? O sinal digital é aquele sinal que é 01, 01, 01, 01, 01 e que forma um número decimal. No caso do DAC da Epson, como ele tem 9 bits, ele tem 9 pinos de entrada, ele poderia contar de 0 a 512, 0 a 511, por aí. Então, como que ele funciona? Você coloca aqui um número, por exemplo, o número 255. Esse número aqui, que você colocou na entrada binária, ele vai dividir para uma tensão analógica na saída. Então, você coloca um valor binário de um número que vai até 511 e você pega o valor referente a esse número aqui na saída. Então, por exemplo, nós temos aqui uma referência de 42 volts. Se eu colocar aqui o número 255, eu vou ter na saída um valor de 21 volts. Isso nos DAC comum, nos conversores comum. Nesse conversor da Epson, já é uma diferença que ele tem 2 saídas. Ele tem uma saída PNP e uma saída NPN. E aqui tem um feedback que é de entrada. Então aqui funciona assim: se eu colocar aqui um valor de 255 na entrada, um valor digital de 255, eu vou ter na saída NPN 21 volts e eu vou ter na entrada, na saída PNP também 21 volts.
O que acontece então é que esse DAC aqui, para ele funcionar, ele precisa ter em conjunto 6 transistores. Aqueles transistores, eles funcionam como se fossem divisores de tensão. Então eu tenho um transistor que é PNP e eu tenho um transistor que é NPN aqui na saída do DAC. Então se eu colocar aqui 255, eu vou ter 21 volts em cada pino, mas aqui no pino com X, que é o pino que é conectado direto na cabeça, depois do transistor, depois que passa pelo transistor, eu vou ter uma voltagem de 11 volts e meio. Correto? Então o que eu tenho aqui é um divisor de tensão. Eu coloco um valor aqui em cima, esse valor então é dividido pelos transistores NPN para aplicar o valor de com X na cabeça. Então uma fonte de alimentação que tem 42 volts, esse pino aqui embaixo, o pino com X, que é o pino que está ligado direto na cabeça, ele vai ter 21 volts. Esse acionamento dos pinos, ele dá numa sequência digital de 8 bytes. Então, por exemplo, eu tenho aqui, eu quero colocar um pulso de 0 volts aqui na saída com X. Eu digito aqui em cima, então deixo tudo em 0. E aí eu tenho mais 7 bytes para pôr aqui para definir a voltagem com X. A Epson então funciona dessa maneira. Eu crio uma onda que tem 8 divisões. Como assim? Uma onda que tem 8 divisões, como que funciona isso? Para mostrar como funciona uma onda digital ou analógica, eu desenhei aqui um pequeno osciloscópio. Vou ligar ele aqui. Então meu osciloscópio está ligado e eu tenho aqui no meu DAC 31 volts. Só que esse 31 volts ele está na linha de cima. Então, na verdade, na saída do pino com X eu tenho só 1.5 volts. Isso aqui é importante você guardar, porque quando como eu liguei o osciloscópio aqui, é como se você tivesse acabado de ligar a impressora. Então guarda esse valor aqui na sua cabecinha aí, que mais tarde, quando eu estiver mostrando lá na placa, nós vamos voltar a falar disso aqui. Esse valor que está aqui no pino com X, uma voltagem bem baixinha, para que ele serve. E também é uma maneira de você identificar se o DAC está funcionando corretamente. Então nós temos aqui em cima 3 tipos de ondas. A impressora, uma impressora normal que usa lá Konica Minolta 512, ela funciona em modo binário. Então vamos começar mostrando como que é uma onda binária, e aqui no DAC você vai vendo a alteração da voltagem. Então nós temos aqui no osciloscópio uma onda retangular, uma onda quadrada. Essa aqui é chamada de square wave e ela é o funcionamento binário. Você está vendo aqui em cima que ou eu tenho o valor de 30 ou eu tenho o valor de 170. Quando ela está embaixo aqui ela tem 170, quando ela está em cima ela tem 30, um valor decimal de 30 na entrada do DAC. Esse tipo de impressão aqui nas Konica Minolta, ela também tem lá um waveform, mas ele funciona de maneira diferente do da Epson. Então eu não vou nem falar sobre isso, porque a gente não trabalha com outras cabeças aqui, a não ser da Epson. Esse modo binário de imprimir, ele tem um pequeno problema, que se eu parar aqui o osciloscópio, parei, você está vendo que eu tenho um ponto grande aqui, quando ele está em 170, e eu tenho um ponto pequeno aqui quando ele está em 30. O que acontece é que na hora que o peso elétrico da cabeça vibra, ele solta uma gota grande, mas na hora que ele está retraindo, ele solta uma gotinha pequena. Essa gotinha aqui ela é chamada de menisco, ou gota satélite.
Então esse pontinho não é exatamente redondo quando você vai colocar no osciloscópio uma cabeça que está trabalhando em modo binário, sem ajuste por software do ponto. Então você sempre vai ver uma gota maior e uma gotinha pequenininha assim do lado. Pode ser que a gota pequena esteja até grudada na gota grande. Isso aqui então é um modo binário de impressão. As impressoras HP que trabalham com aquelas impressorinhas de mesa HP que trabalham com cabeça da própria HP, elas trabalham em modo binário, porque elas não tem como aplicar um waveform nelas. Então, para garantir a qualidade da impressão, a HP desenvolve algoritmos para posicionar os pontos no papel. É mais complicado o algoritmo para fazer isso, mas funciona bem. Já cabeças como aquela XAR 128, por exemplo, ela só trabalha com modo binário, sem ajuste por software. Por isso que a impressão delas é horrível. Eu vou mostrar aqui um formato de onda, que é o formato de onda senoidal, só para você acompanhar aqui no DAC, como que se forma uma onda senoidal usando o DAC. Você está vendo aqui que nós estamos trabalhando só com dois valores, 170 e 30. Para você formar uma onda senoidal, você tem que ter valores crescentes e decrescentes. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui, aí os números já alteram, eles vão, não dá nem para saber o valor aqui, vão lá em cima e vão lá embaixo. Então é exatamente aqui, ó, vão lá em cima e vão lá embaixo. Isso aqui é uma onda senoidal. Se a gente fosse aplicar isso aqui numa cabeça de impressão, os pontos nossos sairiam dessa maneira aqui. Um ponto grudado no outro ia formar um borrão inteiro. Então no modo binário nós temos o ponto grande bom, mas tem um pontinho pequeno que atrapalha o ponto grande. Isso aqui, dependendo da viscosidade da tinta, esse ponto chamado menisco, ele pode danificar a impressão inteira, diminuir muito a qualidade da impressão. Então é por isso que não se usa impressão em modo binário em cabeças da Epson. Aquela Rossum USB antiga, ela tem uma maneira lá de você imprimir em modo binário, mas a impressão não é tão boa quanto nas Rossum novas, nas Rossum.net. Então vamos ligar aqui o scope de novo. Então aqui já está entendido. O valor que eu coloco aqui em cima, binário, o número que eu coloco aqui em cima em binário, ele sai aqui embaixo um valor de tensão. Quanto maior o número, maior a tensão aqui no pino com X. Esse valor com X ele já passou por 6 transistores e é um valor dividido. Ele nunca vai chegar a 42 volts da entrada do componente aqui. Vai chegar no máximo a 21, 22 volts. Então você põe isso aí na sua cabecinha também. Se você for consertar uma impressora e for medir a voltagem do pino com X, se ela estiver acima de 21 volts, você está com algum problema. Vamos ver então como que é o waveform da Epson. Eu deixei aberto aqui esse programinha, que é um programa chinês que eu encontrei aí, que ele mostra o desenho de uma waveform. Então nós temos aqui 6 pontos brancos. E aqui na entrada, então nós temos uma entrada, mais 6 pontos brancos e uma saída, que dá o total de 8 bytes. Se você notar aqui na voltagem, você vai ver que ela está marcando aqui na entrada aqui mais ou menos 12 volts. Isso aqui significa o seguinte: quando você está imprimindo lá na sua impressora, por exemplo, você está imprimindo só a cor ciano, os canais das outras cores, eles estão recebendo uma tensão de 12 volts, mesmo que eles não estejam trabalhando. Certo? Isso aqui também é importante guardar aí,
para você poder fazer checagem depois, tá? Então nós temos aqui, quando a cabeça está imprimindo, quando a impressora está imprimindo e uma cor está em repouso, que não está imprimindo uma determinada cor, ela fica com a tensão de 12 volts nos nozzles. Beleza? E aqui nós temos o tempo que dura para formar uma onda dessa. Então no caso aqui nós temos 16,375 microsegundos. Isso aqui em frequência daria mais ou menos uns 8 kHz de frequência. Não é uma frequência muito rápida se você considerar que a cabeça i3200, por exemplo, ela trabalha com a frequência de até 35 kHz. Aqui do lado desse programa você tem uma lista de opções de waveform. Então, por exemplo, essa waveform que nós estamos vendo na tela, ela é para tinta solvente, eco-solvente, DX5 ou DX7 é eco-solvente. A segunda onda aqui, você já vê que ela mudou aqui, ó, o pico maior dela ficou bem juntinho, quer dizer que é um pico muito curto. E é para impressão à base de água. Então o que nós vamos tentar fazer lá naquele programa lá agora é a reprodução dessa onda aqui para você ver na tela como que ela faz que ela joga o ponto. Beleza? Então para a gente ver isso aqui é só clicar aqui. O osciloscópio está ligado. E a gente tem aqui então a formação daquela onda. Se eu parar aqui o osciloscópio agora, você vê que só tem um ponto. Esse formato de onda aqui, que faz a onda subir, não subir reta, ela faz com que os pesos elétricos, eles se torçam, porque o peso elétrico ele é um elemento que quando ele recebe uma voltagem, ele verga, ele torce. Então aqui no caso, o peso elétrico ele é tensionado de maneira gradativa, certo? Ele é tensionado de maneira gradativa e depois é deflexionado. Ele é como se fosse uma onda, mas uma onda retangular, uma onda na verdade trapezoidal. Isso aqui parece mais um trapézio do que um retângulo. Então aqui na onda senoidal nós temos um formato de senoide mesmo, a onda sobe e desce. No modo binário nós temos uma onda quadrada, que a onda quadrada é como se tivesse um cara batendo um tambor, é pam, 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 pam. Já a onda waveform é como se o cidadão estivesse tocando um violino. Ela vai, sobe devagar e desce devagar. O que acontece então é que o ponto, como o piezo elétrico não vibra com muita intensidade, ele não tem um ponto de deflexão muito alto, a tinta que cai pelo nódulo acaba formando um ponto bem redondinho. Você vê que aqui a gente não tem um menisco, como tem aqui na onda quadrada. Esse menisco aqui a gente não tem no waveform. Então basicamente é isso. Eu estou falando isso aqui para você entender mais ou menos a teoria aí, caso você algum dia decida construir a sua impressora. Então você vai precisar ter um DAC ou alguma coisa similar a um DAC para gerar uma onda igual essa aqui lá no seu piezoelétrico. Para a gente mesmo que trabalha com... Deu um erro aqui no programa. Que trabalha com impressoras, o que importa mesmo é saber como medir o DAC, testar o DAC para ver se ele está funcionando bem. Então eu vou mostrar agora lá, eu juntei umas placas velhas em cima da mesa, vou mostrar para vocês como que você faz a medição do DAC e como que ele deve se comportar, tá certo?
Eu gosto mesmo dessa onda senoidal aqui, eu acho que ela ficou bonitinha, ela sobe e desce, sobe e desce. Ficou bacana. Muito bem, então eu juntei aqui em cima da mesa algumas placas de marcas diferentes para mostrar para vocês o posicionamento do DAC e dos transistores que formam o waveform. Essa aqui é uma placa da Whitcoller, é uma placa interessante. Os transistores dela ficam em uma plaquinha separada. Então nós temos aqui 2 transistores de potência de alta voltagem, mais 4 transistores de sinal para fazer a divisão de tensão. Esse modelo de placa aqui, ele é muito interessante, só que ele é difícil de medir o pino com X dela. É o mais difícil que tem. O mais fácil que tem para medir, porque ele é difícil de medir porque ele não marca qual que é o pino com X. Então você vai ter que identificar aqui no conector qual que é o com X e vai fazer a medição. Então, por exemplo, essa placa aqui, a Whitcoller, ela usa 2 DACs por cabeça. Cada cabeça controla 6 transistores. Cada DAC controla 6 transistores. É por isso que eu não falei qual que é o código dos DAC, porque tem essa diferença. Essa aqui é um DAC para cada 6 transistores. Já essas da Rossum é um DAC que controla os 4 transistores. Então nesse caso aqui, esse DAC ele controla os 4 transistores de potência e os 6 transistores. Os 6 transistores que faz a inversão, a divisão do sinal, divisão de tensão. O DAC então ele só vai funcionar perfeitamente se todo esse conjunto aqui estiver funcionando bem. Beleza? Essa placa aqui também, ela é um transistor, um DAC para 12 transistores. Já essa placa nova aqui da Freecolor, que eu acabei de comprar, ela é mais ou menos igual da Whitcoller. Ela tem uma placa separada para os transistores. E ela também usa 2 componentes por cabeça. Então ela tem aqui 4 transistores de potência e um DAC para cada 6 transistores. Vamos medir então, vamos identificar aqui os pinos com X. Nessa placa da Whitcoller é fácil ver o pino com X, quais são os pinos com X, mesmo que ela não numere, porque tem essas trilhas aqui que são mais grossas. Essas trilhas mais grossas aqui, elas são o pino com X. Então é só ver aqui no conector qual os pinos que está ligado aqui nessa linha mais grossa e medir com o multímetro. Tem 2 maneiras de medir os pinos com X. Eu vou falar da primeira maneira que é a mais importante. Eu vou usar aqui essa placa da Rossum, porque eu vou trabalhar com a mão só. E daí eu não vou conseguir colocar o multímetro direito aqui com a mão só. Então eu vou colocar aqui no ponta preta aqui no terra. Esse dissipador de calor, a maioria deles é ligado direto no terra da placa. Então é duro trabalhar com a mão só. Ainda mais que eu caí da moto por causa que arrebentei o braço. Ele está meio doendo ainda até hoje. Então com o terra já conectado com conector negativo do multímetro já conectado no terra, o que eu faço é identificar os pinos com X. O X, na verdade, ele se refere a números, tá? Então, por exemplo, aqui na Rossum, eu tenho
Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui. Um pequeno ponto de checagem ali, que no caso aqui está escrito J com 3, então seria J com X3. O X equivale ao número do par de transistores que está sendo acionado, tá? Então eu tenho aqui J com 3. Eu posso então começar a medição. Eu começo medindo, e eu aconselho você a fazer o mesmo. Quando você pegar uma placa de impressora, antes mesmo de ligar a placa, ainda na bancada, você medir se o pino com X não está em curto. Então no caso aqui a gente coloca o multímetro na escala de medir continuidade e checa se esse pino com X aqui não está em curto. E lá no multímetro ele vai apresentar uma resistência, tá vendo? 732 de resistência. Você tem que fazer isso para todos os pinos com X que você tiver na placa. Então aqui está o X3 e aqui está o X2. X2. Resistência um pouco mais baixa, mas é que essa placa aqui ela está com defeito mesmo. Tanto é que eu já tirei os transistores dela aqui e vou consertar. Essa aí tem do outro lado, tem o outro pino. Você mede lá uma resistência mais ou menos igual ao anterior, 920, 922. Então você mede os 4 pinos com X que tem na placa. Então se ele apresentar resistência é porque os transistores não estão em curto. E você pega então e já confere também o pino de alta voltagem, que eu não sei onde que está essa placa aqui. Você pode medir aqui no transistor mesmo, no MOSFET. O transistor não pode dar continuidade nenhuma. Ele pode dar uma continuidade de repente se tiver tiver carga no capacitor, aí você encosta aqui, ele pode até dar alguma continuidade. O que ele não pode é estar em curto. Então essa é a primeira checagem que você faz na placa ainda na bancada. Depois quando você ligar a placa, aí eu vou colocar aqui o medir nessa aqui, que é uma placa da Shenyang. Eu vou mostrar como fazer para medir na placa da Shenyang. Você pega o multímetro e coloca na escala de 200 volts DC, para medir corrente DC. Quando você conectou todos os cabos da placa, fez a alimentação, acendeu todos os LEDs e a sua máquina não está imprimindo, você pode estar com problema nos transistores aqui ou no próprio DAC. Então nós vamos medir, deve medir os transistores. Os valores que você vai encontrar, por exemplo, se você medir aqui, não vai dar para mostrar no multímetro porque a placa não está ligada. O multímetro fica meio doido. Então na hora que você medir aqui o pino, que não vai dar foco, mas aqui eu estou medindo com 3. Então com a placa energizada sem imprimir, você vai ver ali no multímetro mais ou menos 1.5 volts, 2 volts, até 3 volts. Algumas placas chegam a medir até 3 volts, é quando a placa está em repouso, o transistor, o DAC está fazendo a conversão do sinal e os transistores estão funcionando bem. Então com a placa em repouso, cada pino com X vai te dar o valor de um valor entre 1.5 até 3 volts, é normal. Se você tiver aqui com um valor, com a placa em repouso, e se tiver um valor de 12 volts, por exemplo, significa que a sua cabeça está em curto, ou algum outro problema no próprio DAC que está fazendo a sua cabeça ejetar tinta. Então com 12 volts a cabeça já começa a ejetar tinta. Aí para você saber se o funcionamento do DAC está correto,
você vai lá no seu programa da máquina e liga o flash. O flash é aquela opção que você tem de fazer a cabeça ficar injetando tinta o tempo inteiro. Então você volta aqui no pino com X e mede, você vai ver que no seu multímetro lá vai estar marcando mais ou menos 12 volts, 11, 12 volts, 14 volts durante o flash. Durante a impressão esse valor vai variar de 9 a 21 volts mais ou menos. Então para você imprimir, fazer a medição e imprimir numa imagem é muito mais complicado. Para a gente medir o próprio DAC com multímetro é meio complicado. Você só vai conseguir medir aqui os pinos de alimentação, pouquinha coisa. Para medir o DAC você precisa usar um osciloscópio. E aí ele tem os pinos que vem aqui do microprocessador. No caso dessa impressora aqui é um pós-processador. No caso das Rossum é aquele componente que eu falei a semana passada, o FPGA. Então você tem aqui, na entrada dele aqui, tem os pinos que você mede se ele está funcionando bem, porque quando você coloca o sinal digital aqui na entrada, a entrada do sinal digital são esses pinos aqui da frente. Você coloca o sinal, o FPGA manda o sinal digital aqui para a placa, aí ele pulsa, ele dá um pulso de clock em um desses pinos aqui, que eu não lembro qual que é, mas ele fica dando um pulso de clock. Então com o osciloscópio você vê se o DAC está recebendo o clock certo. Clock é a frequência de operação que ele trabalha para receber os dados. Normalmente 10 kHz. Então se ele estiver recebendo os dados corretamente, ele tem um outro pino aqui, que é o chamado pino de teste, que aí esses 10 kHz que está entrando dentro dele saem no pino de teste. Aí com o osciloscópio você mede aqui. Mede na entrada 10 kHz e no pino de teste 10 kHz também. Então se essa parte aqui estiver funcionando bem no osciloscópio, o seu DAC está na entrada, está funcionando bem. Para medir a saída dele tem um pino de feedback. Pino de feedback não tem na placa para você ver. Então você tem que pegar o datasheet desse componente aqui e ver qual que é o pino de feedback. Aí o feedback você pode medir tanto com o osciloscópio quanto com o multímetro. Se você for medir com o multímetro, você vai ter um valor equivalente ao pino com X aqui. Será que eu expliquei direito? Eu acho que sim, mas se eu não tiver explicado direito ou você não tiver entendido, quando a gente tiver o curso lá na nova sede da empresa, que um dia vai estar funcionando, aí eu vou mostrar isso aqui na prática e você vai aprender direitinho como medir o DAC, como medir o FPGA. Não, esse aqui não é FPGA não. O FPGA é esse aqui. Então esses dois componentes aqui, você vai aprender para que eles funcionam legal. E você vai também aprender esses outros componentes aqui, ó. Componente que faz a conversão do sinal do cabo de fibra ótica para o sinal aqui para o FPGA. É a transmissão de dados. Eu vou explicar isso aqui também como funciona, só que isso aqui varia muito de placa para placa. Então, por exemplo, na roça aqui nós temos entrada por fibra ótica, mas nessas outras placas aqui o sinal é enviado por flat cables. Então cada um tem uma maneira diferente de ser medido. Beleza? Então você vê aqui, ó, esses componentes aqui, eles são conversor de sinais. Você vai aprender como medir, caso os seus flat cables estejam novos e funcionando direitinho, você vai aprender a identificar como que esses componentes aqui funcionam para fazer a transmissão de dados nessas placas que usam flat cables. Placa que usa fibra ótica, elas normalmente são mais simples, porque esse circuito aqui que recebe a fibra ótica, ele é um circuito composto. Então você só mede a saída dele aqui. Se tiver dando, aí aqui no caso tem duas maneiras de você medir isso aqui. Você mede com o osciloscópio,
Ou você mede com esqueci o nome do troço lá. Com multímetro você não mede. Você vai medir com osciloscópio ou com o... Ih, caramba, esqueci aquele troço lá que mede sinal digital. Quando eu lembrar o nome, eu faço um vídeo só para lembrar o nome do troço que lê isso aqui, beleza? Então é isso. Beijo, Isabelle. Essa plaquinha nova aqui eu nem testei ela ainda. Mas ela é uma placa muito bacana, eu gostei dela. É muito bem feita mesmo. Vamos em frente que vai dar certo. Beijo, Isabelle, minha filha.